Olá, nesta edição, o Estúdio MP recebe a visita da promotora de justiça Valéria Scaranci, coordenadora do Núcleo de Gênero do Ministério Público de São Paulo. Doutora, agora em agosto, a Lei Maria da Penha completa 11 anos. Foi um avanço institucional considerável. Qual que é o cenário hoje no país em relação à violência contra a mulher? Sim, o aniversário da Lei Maria da Penha é realmente um avanço considerável e é uma das leis mais conhecidas no Brasil, se não a lei mais conhecida. Mas a verdade é que as pessoas conhecem a lei, mas não conhecem o conteúdo da lei. E por isso, muitas mulheres têm dificuldade de acessar os seus direitos, de fazer valer os seus direitos. Nós enfrentamos também muito preconceito para efetivamente combater a violência contra a mulher, enfrentar a violência. Qual o resultado disso? O resultado é que o Brasil segue como um dos países mais violentos do mundo. O Brasil é hoje o 5º país que mais mata mulheres do mundo. As mulheres morrem muito jovens, normalmente quando iniciam um relacionamento, até a faixa de 26, 30 anos de idade. Morrem dentro de casa, normalmente com facas, armas cortantes. São mortas pelos seus parceiros quando terminam os relacionamentos. O Brasil também é um dos países que mais pratica casamentos infantis e outras formas de violência. São 500 agressões praticadas por hora, 520 mil estupros por ano. Bastante coisa. Sim, 5 milhões de assédio apenas em 2016, ou seja, realmente não é um país em que a violência contra a mulher tem índices muito favoráveis. E quando a senhora apresenta esse cenário, a senhora não está se referindo apenas às regiões menos desenvolvidas do país. Não. É uma realidade, inclusive, do estado de São Paulo. Sim, essa é uma realidade que atinge mulheres de todas as classes sociais, de todas as idades e atinge mulheres, sim, da nossa cidade. É uma realidade presente nos transportes públicos, é uma realidade presente, por exemplo, nos metrôs, nas cidades, dentro das casas, nas universidades. Nós temos alunas sendo agredidas por alunos. Então, é uma realidade presente em todos os locais. O fato é que 1 a cada 3 mulheres são atingidas de alguma forma pela violência. Perfeito. E diante desse cenário que a senhora apresenta aqui para a gente, doutora, quais foram as medidas, quais foram as iniciativas da Procuradoria-Geral de Justiça, que a senhora assessora na condição de coordenadora Sim. do Núcleo de Gênero, quais foram as medidas que a PGJ tomou nessa área da violência contra a mulher? Os projetos da Procuradoria, que atuam em conjunto com o GVID, têm sido muito exitosos no enfrentamento à violência contra a mulher. Nós temos um grupo de trabalho junto às promotorias do júri. Frequentemente entregamos para todos os promotores de justiça do júri um material para ajudá-los nessa questão tão difícil que é o plenário, já que, em regra, o feminicida tem um perfil de bom cidadão. É verdade. Fizemos uma estatística também que surpreendeu a muitas pessoas do país, que revelou que São Paulo tem 30%, 31% das denúncias do país de feminicídio. Não porque aqui tem mais mortes, mas porque os promotores daqui são mais atuantes. Trabalham com muita efetividade. Temos também um projeto, o Guardiã Maria da Penha, e a Procuradoria tem levado esse projeto para o interior. Várias cidades estão assinando termos de compromisso com a Procuradoria para firmar esse projeto. Estamos fazendo a 2ª edição do projeto Vozes pela Igualdade. Certo. Esse ano tem a hashtag Respeita as Diferenças, que a finalidade é abordar também as diferenças relacionadas ao público LGBT. Entendi. E é um projeto que tem por finalidade atuar junto às escolas, debater a Lei Maria da Penha e as diferenças nas escolas. Então a senhora vê um componente cultural, né, desse fenômeno da violência de gênero no país? Sem dúvida. Se nós não pensarmos diferente, as mortes não vão parar. Por exemplo, muitas pessoas dizem, por que precisamos falar sobre cantadas? Por que precisamos falar sobre gênero? Por que precisamos falar com meninos e meninas?
Porque lá na ponta, daqui a alguns anos, aquele menino se julga dono e senhor daquela mulher. Daqui a alguns anos, um homem mata uma mulher porque ele se julga dono do seu corpo. Ele acredita que aquele corpo é o território. E não sou eu que estou dizendo isso, são as promotoras do GVID, são os estudos. Certo. E o que nós queremos? Que São Paulo continue a ser uma referência no enfrentamento à violência contra a mulher. Apesar do Estado ser uma referência, doutora, há reclamações recorrentes quanto ao atendimento da mulher pela polícia quando ela vai denunciar o seu companheiro. O Ministério Público, pelo que eu sei, atua também nessa área, tentando reciclar os policiais. Eu queria que a senhora comentasse um pouquinho sobre esse projeto. Sim, nós temos um projeto muito interessante, inovador, na verdade, aqui no estado de São Paulo. Está começando pela cidade de São Paulo. O nome do projeto é Integrar. É uma parceria do Ministério Público com a Secretaria de Segurança Pública. Daí, integrar. Certo. Ideia de construir protocolos e soluções. E nesse projeto, nós já construímos uma ideia de uma investigação mais ágil, mais rápida, que chama Protocolo Único de Atendimento, que está valendo para todo o estado de São Paulo. Em todos os boletins de ocorrência, os colegas devem observar isso, já há fatores de risco para os casos de violência contra a mulher. E, além disso, nós já iniciamos um projeto de capacitação, de aperfeiçoamento da atuação dos policiais e das policiais que atuam em delegacias de defesa da mulher e que atendem em plantões. Já são aproximadamente 500 policiais, só esse ano que já foram capacitados em parceria com a Academia de Polícia, já todos da região norte, da região central, e estamos iniciando agora a Zona Sul. Perfeito. Basicamente, o que a senhora pretende é que a denúncia de uma mulher que foi agredida pelo companheiro não seja desconsiderada, porque pelo noticiário a gente vê muito disso, né? Fulana foi assassinada pelo companheiro, mas já havia antecedentes que em muitas ocasiões as autoridades não perceberam. Sim. O que nós percebemos assim na nossa vivência? Que há um discurso de valorização da Lei Maria da Penha, de que a Lei Maria da Penha é importante, mas na prática, muitas vezes o efeito é o inverso. Quando uma mulher noticia uma violência, ela é desconsiderada, muitas vezes ela é ignorada, não só por algumas autoridades, pela família, pelos filhos, pelas pessoas próximas. Para isso, ela precisa ter informação, ela precisa ter poder. E as autoridades também precisam entender que briga de marido e mulher não é crime de pouca relevância. Eu costumo dizer o seguinte: infelizmente, nós estamos enfrentando, entre aspas, o mito da pouca complexidade. Como se os inquéritos de violência contra a mulher fossem simples, como se os processos fossem simples. Se fossem tão simples, não tinha tanta mulher morrendo dentro de casa e calada. Porque não é numa faculdade de direito que se aprende a trabalhar com violência contra a mulher. É com outro tipo de conhecimento. Você precisa entender o que é uma situação de risco. Tem um olhar diferente, uma sensibilidade diferente. Por quê? Eu sempre também acho importante essa sensibilidade. Enfrentar a violência contra a mulher não é proteger aquela mulher lá longe. É pensar o seguinte: que essa mulher pode estar do seu lado. Porque nenhuma mulher nesse mundo está isolada e está isenta da possibilidade de sofrer alguma forma de violência. Perfeito. Doutora, e outra iniciativa do Ministério Público é o aumento de promotores e promotoras que trabalham nessa área. Haverá provimento de cargos para o GVID. Procede a informação? O GVID agora quer um grupo para sendo transformado em promotoria. Esse aspecto da promotoria e da estabilidade, né? Então os promotores vão ter seus cargos efetivos. E nesses cargos, uma atuação bastante importante e relevante vai ser a implementação, já está sendo o Cadastro Nacional. Certo. A Procuradoria também está investindo para que estagiários contratados façam esse preenchimento do cadastro. Mas qual a relevância de um cadastro nacional? Sim, qual a relevância? O fato de que
vai ser possível identificar os antecedentes de um indivíduo, de um homem, em todo o Brasil. Entendi. Identificar uma medida protetiva decretada de um estado para outro. Identificar a história da violência. Identificar as regiões do país em que há maiores índices de violência. E, ao final, poder salvar mais vidas. Porque acho que essa é nosso sonho e nossa finalidade. As idades que as mulheres sofrem maior risco, a questão econômica, políticas públicas e tudo isso sem que os promotores e as promotoras de justiça tenham que deixar a sua função. Então, há um investimento hoje da Procuradoria para colocar estagiários contratados com um dever de sigilo, claro, para preenchimento desse cadastro. Que, aliás, é dever nosso, que está na lei. Sem dúvida. Doutora, a gente agradece imensamente a sua participação, parabéns pelo seu trabalho. Agradecemos, nosso, né? Sem dúvida, por todo o Ministério Público. Agradecemos também a sua audiência. Até a próxima edição.